Olha o que é que diz a palavra. Nós vemos aqui a partir, deixa eu ler aqui a partir do 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. No 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, como vocês já perceberam, a palavra, a mensagem, ela vem falar da fé, da fé. Só que essa é a fé proveniente da promessa. E é exatamente isso que eu quero falar um pouco aqui hoje. É daquela fé que ela é fruto da promessa de Deus. Você não tinha fé, mas graças à promessa de Deus, graças à palavra de Deus, agora você tem fé. Ou seja, a promessa, a palavra de Deus, ela despertou o que estava morto, ela despertou a fé. E é isso que aconteceu aqui com os patriarcas. Como diz aqui no verso, no 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o unigênito. Então, Abraão tinha a promessa de ser pai das nações, de ter uma descendência numerosa na terra. Mas Deus pediu o seu unigênito de Isaque. Então, pela fé, porque ele acreditava nas promessas, né? Pela fé, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então, por que Abraão, ele foi capaz, ele teve força de entregar seu unigênito, seu filho único? Porque Deus tinha pedido. O que é que fez? O que é que deu força? O que é que deu coragem para Abraão pegar seu único filho, filho da promessa, e entregar para ser morto? Foi o que? Foi a promessa. Então é o sentido inverso. Não é a fé que traz a promessa, mas é a promessa que traz a fé, né? Então é justamente isso que eu quero falar a respeito de destino profético. Isso aqui é tão importante, isso aqui é tão interessante, tá certo? E o destino, porque é um destino profético? O destino profético é a rota, né? É o caminho que pela promessa Deus traça para cada pessoa. Então, para isso que serve a promessa. A promessa de Deus, ela serve principalmente para nos traçar um destino para a nossa vida, né? Quando Deus fez promessa para Abraão, então Abraão, ele ficou sabendo que de agora em diante ele tinha que seguir aquele destino, tá certo? Aí no verso 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. 20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, né? Porque que Isaque abençoou seus filhos, Jacó e Esaú? É no tocante às coisas futuras. Então a promessa, o destino profético de Isaque, então fez com que ele abençoasse daquela forma, com aquelas palavras, o seu filho Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O que é que fez José, próximo da sua morte, fazer menção acerca dos seus ossos? O que é que
fez com que José, próximo da sua morte, se lembrasse dos seus ossos, chegando a ponto de falar para eles que quando eles saíssem do Egito, não esquecessem de levar os seus ossos. Então foi a fé, foi a promessa, a fé que foi gerado através da promessa. Então a promessa é isso, a promessa ela serve para nos deixar fervorosos, né? A fé ela serve para nos dar um alvo. A fé ela serve para que a gente não venha ficar assim, sem saber para onde vem e para onde vai. Então a promessa ela serve para colocar a gente no trilho, né? Porque quando a promessa vem de Deus, ela gera o fruto da fé no nosso coração, e essa fé é quem vai dirigir os nossos passos rumo à promessa. É por isso que Abraão tinha tanto ânimo, é por isso que mesmo Deus tendo pedido o seu filho Isaque, Abraão não perdeu os ânimos. É por isso que Abraão não desanimou, mesmo entregando o seu filho para ser morto. E quantas pessoas estão desanimadas mesmo dando promessa? Quantas pessoas estão reclamando mesmo estando debaixo de uma promessa? Mas não é quando a gente olha para a palavra de Deus, ela continua dizendo pela fé no 23, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Então o mandato do rei é que todos os filhos, todos os meninos, os filhos homens, eles fossem mortos, dos filhos das hebreias. Mas eles tinham tanta fé na promessa, porque a promessa é que eles iam ser tirados daquela nação, eles iam ser resgatados, eles iam ser restaurados. Então pela fé eles desobedeceram a ordem do rei e colocaram Moisés 3 meses, deixou ele 3 meses escondido, Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E assim vai, a palavra vai nos ensinando, vai nos mostrando, e com isso nós vamos nos animando. Quem é que não tem um destino profético aqui? Quem é que não tem? Quem é que tem um destino profético? Destino profético. A promessa de Deus, ela funciona como uma placa de sinalização. Vamos dizer que ela funciona como um outdoor. Todas as vezes que você está aí no seu destino e você desanima, então de repente aparece aquele outdoor, digamos que seja a promessa. Então cada vez que durante o seu caminho você desanima, então Deus faz você relembrar da promessa. E a promessa ela faz o quê? A promessa é renovo. Então você continua seguindo o seu destino. Então de glória em glória você continua seguindo a sua rota, porque é isso que Deus faz. E é tão interessante, é tão poderoso a promessa de Deus, que ela chega a nos dar força na hora da provação, na hora vamos dizer aqui, na hora da fornalha. Olha o que é que continua dizendo aqui. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, e que intentados os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E no 32, o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos do estranho. Então, se aprofundando ainda mais a respeito da promessa, foi ela que fez
que eles fossem capazes de, pela fé, vencerem reinos, praticarem justiça, alcançaram a promessas, fecharam a boca dos leões. Então a promessa de Deus, o seu destino profético, o seu alvo, se é que você tem algum alvo, se é que você tem algum destino, se é que você tem ciência, se é que você sabe da onde você veio e para onde você vai, se é que você tem algum plano, né? Se é que você tem algum, porque se você não tiver um destino, se você não tiver um alvo, aí realmente você vai ficar como se tivesse ao léu, levado pelos ventos. Vai ficar sem ânimo, vai ficar, você não sabe para onde é que está indo, não sabe para onde vai chegar, né? É muitas vezes por isso que a pessoa vem para o culto e fica, não sabe para onde vai, não sabe para onde vai chegar, não sabe, porque se soubesse não estava desse jeito. Se soubesse o que é que Deus tem programado na tua vida, tu não estava desse jeito. Se tu soubesse da promessa, tu não estava desse jeito. Se tu se lembrasse do que Deus disse que ia fazer, se tu olhasse para a palavra de Deus, se tu olhasse o que é que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida, se tu olhasse o que é que a palavra de Deus fala do respeito do amor de Deus para essa vida, tu não viria para um culto como esse e ficasse como se tivesse, você ficaria diferente. Porque você tem um alvo. É igual a dona de casa. A dona de casa que acorda pela manhã e ela sabe tudo que vai fazer no dia, ela já sabe, ela já vai dormir e acordar, ela já sabe, de manhã a primeira coisa é o café, depois eu vou arrumar a casa, depois eu vou botar a roupa para lavar, depois eu vou botar o feijão no fogo, quando for às 11h30 no máximo, o almoço já está pronto, e depois eu vou descansar, e depois eu vou preparar aqui as coisas aqui no final da tarde, e depois eu vou entrar à noite, eu vou para o culto, vou adorar a Deus, e depois eu vou orar, na madrugada, meia-noite eu estou de joelho dobrado. Então quando a pessoa tem um alvo, então ela tem ânimo. É diferente da dona de casa que se acorda pela manhã e ela não tem nada traçado para fazer. Então ela fica ali, ela acorda de manhã, não tem nem por que acordar. Acordar para quê? Não tem nada para fazer, não tem nada programado, não tem alvo, não tem destino, não vai para canto nenhum. Então é a mesma coisa, é a vida do cristão. Se o cristão ele não tiver tudo programado, se o cristão não tiver um alvo, se o cristão não tiver uma vida de propósito com Deus, uma vida de propósito, você está orando, mas você está orando por quê? Você está buscando, você está jejuando, mas qual é o alvo dessa sua oração, desse seu jejum? Você está vindo para a igreja, mas antes de sair para a igreja você tem falado com, antes de sair de casa para vir para a igreja você tem falado com Deus? Você tem vindo para a igreja só por vir, ou você tem vindo para a casa do Senhor com um propósito? Eu vou ir para a igreja só para o pastor não achar ruim, porque se eu não vier ele vai achar ruim. Você tem que vir com propósito. Antes de sair de casa você tem que olhar para Deus e dizer: Deus, eu estou indo para a casa do Senhor hoje. Hoje eu tenho esse propósito, Deus, que hoje venha a ser o melhor culto da minha vida. Deus, que hoje, nesse culto de hoje, o Senhor venha despertar em mim um leão, uma leoa. Deus, que o Senhor no culto de hoje, eu estou saindo de casa agora, que nesse culto de hoje o Senhor venha acordar o leão que há dentro de mim. Se Deus, eu estou saindo de casa agora para aquela igreja, Senhor Deus, que eu não venha voltar da mesma forma, mas o Senhor venha destravar, o Senhor venha girar uma chave dentro da minha vida. Senhor Deus, essa situação que eu estou vivendo, eu estou indo para a casa do Senhor, eu oro para que o Senhor venha dar uma resposta, que o Senhor venha me dar uma palavra profética, é assim. Aí quando o ser humano ele tem alvo, ele tem um destino, então ele tem ânimo, ele tem objetivo.
E assim a vida do cristão, é para isso que serve a promessa. A promessa, assim como para a dona de casa, que até meio-dia o almoço tem que estar pronto, então a promessa, ela serve para a vida do cristão. Ó, tu tem que chegar a este lugar até tal dia, até tal hora. A promessa, assim como para o trabalhador que sai para a sua lida pela manhã, e ele sabe tudo que ele vai fazer no seu trabalho, ele tem o objetivo de colocar em dia aquelas pendências até o término do seu expediente. Então assim também a promessa, ela serve para dizer: ano de 2024 eu tenho que alcançar isso em Deus. Aí se o cristão viver assim, ele vai ficar diferente. Você não vai mais vir para a igreja só por vir. Você não vai viver mais só por viver. Você não vai orar mais como religioso, orar só por orar, mas a sua oração vai ter um alvo. A sua oração vai ter um objetivo, vai ter um propósito. Você não vai ter uma vida cristã que entra ano e sai ano e as coisas não mudam. Você não vai ser apenas mais um cristão que passa pelas ruas com a Bíblia debaixo do braço, e já faz 10 anos, 15 anos que eu vejo aquele cristão e a vida dele não sai do canto, não muda nada. É para isso que serve destino profético. Você não pode aceitar que este ano venha terminar da mesma forma que você se encontra hoje. Eu vou estreitar mais ainda o caminho. Você não pode aceitar que esse mês, entramos no mês de março, que o mês de março não venha terminar como o mês de fevereiro. Você pode ter traçado o plano na virada do ano. Quando estava próximo da meia-noite, você traçou um plano. Mas depois que passou o primeiro dia do ano, então você esqueceu dos planos. E é por isso que mês de janeiro terminou e não aconteceu nada de diferente. É por isso que terminou o mês de fevereiro e não aconteceu nada diferente. Ó, desperta, ó tu que dormes, porque Deus, Ele é vivo e Ele não dorme nem cochila. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar num Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se ouviu falar num Deus como esse. Eu vou repetir: é um Deus que trabalha de dia e de noite para aquele que nele espera. Deus, você deve esperar em Deus. Você deve se programar em Deus. Você deve andar conforme a palavra, a promessa de Deus. Você tem que ter um objetivo, tem que ter algo, tem que ter uma vida de propósitos. Faça propósitos de oração, faça propósito de jejum, faça propósito nas suas finanças, faça propósito nas áreas da sua vida e saia logo deste calabouço, saia logo desse fundo do poço. Deixa de estar só rodeando o deserto e atravessa logo o Jordão, porque do outro lado do Jordão tem terra que mana leite e mana mel. Todas as semanas entre num propósito. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Entendi, pra gente que é segunda-feira. Mas se seu primeiro dia da semana é domingo, então quando chegar no domingo, faça um propósito semanal. Hoje é domingo, daqui a 7 dias assim, 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 Senhor. Você que tem vontade de conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia, e você nunca fez um plano para ler, a estudar a palavra de Deus, então começa a elaborar um plano estratégico para ler a Bíblia em 2024, para que você não venha terminar o ano da mesma forma, sem entender nada com nada, mas que você venha terminar o ano assim como você entendia ou entende tanto de futebol, assim como você entende, ou então entendia tanto de filme, assim como você entende tanto de novela.
sabe tudo. Se perguntar quem morreu, quem deixou de morrer, você sabe tudo que aconteceu. Então traz essa vida, esse conhecimento, esse interesse, essa profundidade para dentro da palavra de Deus. De agora em diante, determina daqui, antes de terminar 2024, quando alguém falar em Abraão, eu vou saber quem é. Quando fala em Isaac, eu vou saber quem. Em Jacó, eu vou saber quem é. Quando o pregador fala em Abacuque, eu vou saber quem é. Quando o pregador fala em Miqueias, eu vou saber quem é o Miqueias. Quando o pregador dizer abra em Hebreus, tu não vai ficar procurando o Antigo Testamento, porque Hebreus não é Antigo Testamento, é Novo Testamento. E quando a gente diz hebreu, é todo mundo procurando no Antigo Testamento. É Novo Testamento. Quando eu dei meu primeiro passo para Jesus, eu entendia muito bem daquilo que eu fazia. Naquilo que eu fazia, eu me aprofundava. Eu procurava sempre ficar acima da média. Eu buscava o conhecimento, eu me esforçava. Se eu não tivesse condições de ter uma biblioteca dentro da minha casa, eu ia para a internet, fazia uma pesquisa, pedia alguém emprestado, pedia um livro emprestado, mas eu buscava o conhecimento, eu dava o meu jeito. Eu não criava desculpa. Eu criava o meu jeito de ser o melhor naquilo que eu fazia. Então quando eu dei o meu primeiro passo para Jesus, eu não conhecia nada com nada de Bíblia. Aí eu fui e pensei, rapaz, já pensou se eu pegar todos os meus esforços que eu faço para fazer o melhor que eu faço no meu trabalho e colocar na Bíblia, como é que não vai ser? Eu fiz isso, aí o que é que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia, mais ou menos acho que no máximo em 2 meses eu li a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse em 2 meses. Aceite, deu fome. Quando eu quando eu abri um propósito, eu não queria saber de Bíblia, eu queria saber de estudar aquilo que ia me fazer eu desenvolver mais no meu trabalho, deixar mais cheio de conhecimento. Mas aí quando eu despertei a vontade de ler a Bíblia, então o que é que eu fiz? Eu determinei, eu disse, da mesma forma que eu aprendi sobre informática, que eu sabia de nada de computador, e aí eu aprendi tudo de computador, eu acima da média, acima dos outros alunos, acima dos meus colegas. Então eu vou fazer a mesma coisa com a Bíblia. Porque quando alguém fala de Moisés, eu não sei quem é Moisés. Quando alguém fala de livro isso, livro aquilo, Coríntios, Coringa, eu não sabia se era Coríntios, se era Coringa, não entendia era nada. E quer saber, eu vou parar desse negócio de ir para culto e sem saber o que é que esse pastor está falando. Aí comecei a ler a Bíblia. Com 60 dias eu li de Gênesis e Apocalipse. Eu lembro que no dia que eu fui ler o livro de Apocalipse, eu me sentei para ler o livro de Apocalipse. Nessa mesma sentada que eu dei na cadeira, eu li Apocalipse todinho. Hoje eu não consigo mais fazer isso, porque era o primeiro amor, a fome era grande. Eu determinei, eu fiz um propósito. Eu tracei um alvo. E a partir do momento que eu tracei aquele alvo, então para mim ser cristão ficou mais interessante. Porque não estava nada interessante eu chegar naquela igreja que eu ia, aquele culto frio, aquele culto desanimado, aquele pastor triste, e ele ficava pregando, eu não entendia nada com nada. Nem Bíblia eu tinha. Aí o rapaz, quer saber, eu não vou mais passar por isso não. Não vou passar mais por isso não, vou comprar uma Bíblia. Eu falei para Flávio, eu vou comprar uma Bíblia. E do mesmo jeito que eu aprendi a mexer com o meu trabalho, então eu vou aprender de Bíblia também. Aí passou a ser mais interessante, porque agora eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo. Ficou mais interessante ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Já não era mais tão monótono. Agora eu já sabia o que é que vocês estavam falando. E assim é a vida do cristão. Para isso que serve destino profético. Destino profético é esse. Só que tem destinos que a gente mesmo traça
e Deus assina embaixo. Então quando eu disse Deus, eu vou ler a Bíblia, vou comprar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia logo toda, quero aprender tudo que está na Bíblia. Então eu mesmo tracei um destino para mim, só que como era da vontade de Deus, Deus assinou embaixo. Mas tem destinos que é próprio Deus que vem, que fala. Abraão não pediu para ser pai de filhos, mas Deus veio e fez promessa para Sara e para Abraão. A Bíblia diz que Sara, ela chegou a rir porque ela não acreditava como naquela idade, Abraão já por volta dos seus 90 anos, como é que eles iriam ter filhos se os seus corpos já estavam fracos? Mas Deus, Ele colocou, ó, tu vai ser mãe e tu vai ser pai. Então foi carimbado e assinado um destino para a vida de Abraão e Sara. Embora a princípio eles não acreditassem que fosse possível, mas aquele destino que Deus traçou na vida deles fez com que eles caminhassem naquela reta e eles andassem naquele alvo a fim de alcançar a promessa, e a promessa foi alcançada. Então nós viemos para este culto hoje, e antes de sair de casa eu falei: Deus, eu quero assim. Eu falei: Deus, eu estou cansado, eu estou gripado, eu vou para o culto, mas assim eu vou com esse propósito. E assim é. Portanto, crente, recobre os teus ânimos, força. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Então a dificuldade que tinha de eles alcançar a promessa não era a preguiça, não era o desânimo, era muito mais do que a preguiça e o desânimo, era muito mais forte do que a falta de interesse. Porque quando Deus traçou destino profético para eles, eles tiveram que enfrentar leões, eles tiveram que entrar na fornalha de fogo ardente. E mesmo assim a Bíblia está dizendo que pela fé eles fecharam a boca dos leões, e pela fé eles venceram a fornalha de fogo ardente, que pela fé eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza. Eles tiraram força, eles tinham destino. E quando se tem um destino, ainda que você esteja fraco, da fraqueza é possível tirar força. Quando você tem um destino, ainda que venham os leões, você vai ter força para fechar a boca dos leões. Quando você tem um alvo, quando você tem um querer, quando você tem um objetivo, é possível vencer a fornalha, mesmo que ela esteja em último grau de temperatura. É quando você quer. Existe um ditado popular que diz que quando a gente quer, a gente consegue. Então é mais ou menos isso que a Bíblia fala. Quando Deus define, quando Deus libera uma palavra para a nossa vida e traça um destino profético, então Ele põe o querer. E lá no mesmo livro, lá de Romanos, diz que aquele que põe o querer é o que coloca o efetuar. Então Ele coloca o querer, e aquele que quer, ele consegue. Aquele que quer, ele enfrenta leões. Aquele que quer, ele enfrenta a fornalha, ainda que esteja quente. Aquele que quer, ele enfrenta as situações, mesmo que o calor esteja a 42 graus, mesmo que o ambiente esteja a 45 graus, mesmo que os ventiladores não estejam dando conta. Mas a fé, ela lhe faz vencer a fornalha. A fé, ela lhe faz vencer as dificuldades. Mesmo que você não tenha dinheiro: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pegar um transporte. Mas pela fé você vai alcançar. Pela fé você vai chegar lá. Pela fé você vai dar um jeitinho, porque vão querer dentro de você.
Então a promessa, ela nos faz vencer a dificuldade. Tem gente que está tendo problema com preguiça. Tem gente que está tendo problema porque o dia está quente demais. Tem gente que está tendo problema porque o dia está frio demais. Só se for na Gameleira, que aqui não tem esse dia, né? Mas tem gente que está tendo problema, está criando caso por pouca coisa. Tem gente que está colocando empecilho por pouca coisa. Tem gente que está deixando de vir para o culto por causa de uma dor de dente. Tem gente que está deixando de vir para a igreja por causa de uma coceira debaixo do braço. Isso é colocar dificuldade, mas aquele que tem a promessa, ele enfrenta gigante. Não coloca barreira, não coloca dificuldade, ao contrário, ele enfrenta a barreira e a dificuldade. A pessoa que tem a promessa, ela não vai dizer que é difícil, muito pelo contrário, ela vai vencer toda a dificuldade que se levanta. Estava tudo marcado para o evento que eu ia fazer para Jesus. Mas aí o diabo se levantou e o meu patrão me deu um monte de serviço naquele dia que era a minha folga. Ah, que pena, né? O diabo, não, que é isso? O diabo se levantou. Aí fica parecendo que é desculpa. Fica parecendo que a pessoa está achando é bom. Na verdade a pessoa até assim: graças a Deus que apareceu um trabalho aí, pelo menos eu não vou mais precisar. Mas a pessoa que tem alvo, que tem a promessa, ela diz assim: meu Deus, o diabo se levantou, mas mesmo assim eu vou fazer o trabalho que eu prometi para o Senhor. Se eu disse que o trabalho era na quarta e o diabo se levantou na quarta, então deixa eu ver se dá para fazer na terça, deixa eu ver se dá para fazer na quinta, mas aquilo que eu prometi vai ser feito. Por quê? Porque a pessoa sabe o seu destino. Quem sabe, quem tem alvo, ela dá um jeito. Não existe um ditado que diz que para tudo, né? Tem um jeitinho, é o jeitinho brasileiro, né? Então o brasileiro, ele tem um jeitinho para tudo. Ele tem um jeitinho para ele dá um jeito, ele sai de casa, ele deixa a mulher, ele vai pro bar, ele vai pro futebol, ele vai se encontrar com os amigos, ele dá um jeito, mas se tiver sem dinheiro ele compra fiado, ele pede emprestado, mas dá um jeito, é o jeitinho brasileiro. Aí a promessa de Deus, ela serve para isso também. Na hora da dificuldade eu vou dar meu jeitinho brasileiro. Na hora que o inimigo se levanta para querer fechar as portas, eu vou dar o meu jeitinho. Era isso que acontecia quando eles diziam: foram apedrejados, no versículo 37, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, mas eles não desistiram, porque eles tinham uma promessa. E se tem uma coisa que eu faço questão de ser tudo bem direitinho, sem nenhuma falha, é quando é para Deus. Se tem uma coisa que eu detesto, eu detesto quem promete para Deus, quem vai fazer uma coisa para Deus e fica criando historinha, fica criando isso. Quando é para outras coisas tudo dá certo, quando é para Deus tudo é uma dificuldade. Porque se for para Deus, eu
cancelo outras programações. Cancelo. Aí eu marquei com Deus. Aí o cliente foi e chamou: ei, tu vai ter que vir aqui resolver aqui uns problemas. Aí eu, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui. Conversa, rapaz, eu marquei foi com Deus. Eu fiz compromisso, foi com Deus. E com Deus não se volta atrás com compromisso e nem se quebra aliança, não. Porque quando se faz uma aliança com Deus, então Deus, Ele prepara anjo. Quando você faz um propósito com Deus, então Deus, Ele prepara a situação. Deus, Ele prepara a atmosfera. Deus cria situações. Aí a pessoa não consegue ser fiel com Deus. Agora, por que as pessoas não são fiel com Deus? Por quê? Porque elas não olham para os seus estilos proféticos. Elas não olham. Elas desprezam o seu alvo, o seu foco. Eu tenho um foco. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. E ai de quem querer me tirar do meu alvo. Quando eu digo assim, tal hora eu vou orar, ai de quem entrar no meu caminho para atrapalhar o que eu prometi, que eu disse que ia fazer para Deus. Não entra não, eu não deixo não. Sai do meio. Se eu disse que eu vou fazer para Deus, eu não vou deixar que nada venha atrapalhar. Pode se levantar demônio, pode se levantar capeta, pode se levantar situação, pode se levantar guerra, pode nascer gente, pode morrer gente. Depois que eu terminar aqui, aí eu vou. Amém? É esse que Deus está procurando. Deus está precisando de gente que seja comprometido. Deus não te fez a promessa? Ele foi fiel, porque a palavra diz assim: fiel é o que prometeu. Então ele foi fiel para fazer a promessa. E a pessoa não é fiel para ter uma vida de compromisso com Deus? Deus não foi fiel para se lembrar da gente. A gente no meu que a gente fosse a pulga do carrapato. E mesmo a gente sendo a pulga do carrapato, Deus ainda não se lembrou. Fez questão, nos escolheu, nos chamou, nos amou e ainda fez promessa. Porventura, quem é que dá o sustento? Porventura, quem é que dá o ar que nós respiramos? Porventura, quem é que mantém os nossos corpos vivos? Quem é? É o homem, é a mulher, é a autoridade? É o dinheiro? É o empresário? É o patrão? É o gerente? Ele que se cuide. O patrão, o gerente, o empresário, o advogado, o deputado, o governador, o presidente da república, ele que se cuide. Amém? Vamos se levantar para orar. Aí eu estava pensando que eu estava me fadigando demais. Rapaz, eu estou me fadigando demais com as coisas de Deus, né? Eu estou me fadigando demais com as coisas de Deus. Estou me preocupando demais. Aí quando eu abro a Bíblia, aí eu vejo essa palavra dizendo aqui: foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra,
desamparados, aflitos, maltratados, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, fecharam a boca dos leões, tudo em vista da promessa. Eles faziam isso por quê? Porque eles olhavam para as coisas futuras. Eles tinham fé, e a sua fé era originária da promessa de Deus.